por estarmos aqui, ó Deus, na Tua gloriosa presença. Meu Deus, se um querubim, um serafim tem 3 pares de asa, ó Pai, representando humildade, respeito e atitude, ó Deus, nos ajuda a ter o devido respeito, ó Pai, para entrarmos na Tua presença. E ao mesmo tempo, ó Pai, nós também Te agradecemos por nos ter dado esta oportunidade. Aprendemos, ó Pai, com o profeta de manhã, que o Senhor está separando a escória do verdadeiro ouro. E às vezes, ó Pai, nós somos o ouro, mas estamos impregnados pela escória, estamos impregnados, ó Pai, pelo mundo, pelos costumes mundanos. Mas, meu Pai, isso tem que ser separado, mesmo que causa dor em nós, meu Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, nós Te agradecemos. Te agradecemos, ó Pai, por estar investindo em nós, através da correção, através do evangelho correto, meu Pai. Te pedimos, ó Deus, que ajude aqueles que estão adormecidos, meu Pai. Acorda, meu Deus, eu Te peço. Deus Todo-Poderoso, e agora o culto, Pai, os louvores e também a meditação na palavra, que possa ser de acordo com a Tua perfeita vontade, meu Pai, que assim seja, amém. Boa tarde, irmão Magno, seja muito bem-vindo. Amém, boa tarde, irmão Ronan, Deus abençoe, bom estarmos aqui mais uma vez. Uma boa tarde também a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Amém, graças a Deus, irmão Ronan, como você falou, né? Esse ouro tem que ser batido para mostrar o brilho, né? Tem que ser batido e tirar a escória do ouro, né? Separar, né, irmão Magno? Verdade. Porque o ouro lá no meio da lama, ele não tem valor. Então tem que, o garimpeiro tira e depois esquenta para separar tudo que não é ouro e ficar o ouro puro. Deus, esse mundo é como a lama, e Deus nos tirou de lá e está tirando as escórias. E deixar esse martelo do evangelho bater, né? Isso. Bater para nós tirar aquilo que não presta, de forma, Ronan, hoje o pastor Adalto pregou também, o caminho de subir é descer, né? O caminho de subir é descer. O profeta fala que vale a pena destacar, foi o último parágrafo que nós lemos, o parágrafo 50, ele diz assim: agora que tipo de imagem era ele? Ele não veio para ser um dom a alguém, embora ele o fosse, mas ele veio como um servo. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Isso. Que bom exemplo, né, irmão Magno? Que bom exemplo, né, irmão? Às vezes a gente fica reclamando de direitos, né? Isso, aquilo, se você começar a servir, você vai ser abençoado. Tinha um que tinha direito de falar alguma coisa, era ele, né, irmão? Era dono de tudo. E ele serviu, né? Isso. Que possamos fazer o mesmo, agradecer a Deus. E, bom, Ronan, a melhor coisa é nós deixar esse evangelho nos ajustar, né? É verdade. Porque, na verdade, bom, Ronan, esse é o único objetivo de você estar aqui, né? Deus está aqui, de nós estarmos aqui. Não tem outro objetivo a não ser de... É ser trabalhado pelo evangelho. Ser trabalhado pelo evangelho. E o que tiver de pedrinha suja em nós, né? O que tiver de escória lá do mundo, esse evangelho vai nos ajudar a tirar tudo. Não é verdade? Mesmo que doa, né? Mesmo que doa. Mas na verdade, irmão, a coisa boa é quando dói, né? Quando dói. A coisa boa é quando é que faz efeito. Isso. É quando faz efeito. Mas vamos cantar, irmão João Batista? Venha cá. Vamos louvar ao nosso bom Deus. Nós, irmão Ronan, temos sido pessoas gratas, né, irmão Ronan? Devemos ser pessoas gratas. Pastor Adalto pregou aqui sexta-feira, irmão João Batista. Aqueles animais ali, tinha muitos que estavam fazendo outras coisas, mas Deus colocou aquele desejo de uns entrarem. E Deus colocou esse desejo de nós estar aqui, né? Então vamos adorar com perfeição. Amém. Vamos cantar, irmão, o número 9, o número 11 e o número 12. Num abrir e fechar de olhos neste solo vou deixar gente do norte e do sul, no céu azul vou encontrar. Viverei entre sorrisos ao entrar no paraíso, e o Cordeiro
vivo vindo me cumprimentar. Pegarei em sua mão e sentirei a emoção quando o meu novo nome lhe chamar. Farei uma passeata com os santos lá na praça para agradecer Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que me deu. Ao entrar ali na glória e ver os filhos de Abraão, o coral, a mocidade, o ciclo de oração, e verei todas as crianças que fizeram aliança, e a banda que não se cansa de tocar uma canção. Pegarei em sua mão e sentirei a emoção quando o meu novo nome lhe chamar. Farei uma passeata com os santos lá na praça para agradecer Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que me deu. Ao entrar no paraíso e ver aí de Jessé, meu desejo é tão grande em conhecer como ele é. Sinto ele bem presente quando a sua história leio, mas agora já estou vendo com os meus olhos da fé. Pegarei em sua mão e sentirei a emoção quando o meu novo nome lhe chamar. Farei uma passeata com os santos lá na praça para agradecer Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que me deu. Aleluia. Vamos cantar o número 11, irmão. Tudo é possível. Aleluia. Senhor meu Deus, manda fogo de poder, faz transbordar o coração do que crê, e aos fracos se faz estabelecer, e em nós todos faz o fogo acender. Eu estou crendo que esse templo vai tremer, porque o Senhor vai derramar o seu poder. Tudo é possível para aquele que crê. Verás a glória do Senhor aqui descer. Todo pecado, fogo santo vai queimar. Com o Espírito Santo o Senhor vai batizar. Os dons perdidos o Senhor vai renovar. O Pentecoste vai agora começar. Eu estou crendo que esse tempo vai tremer, porque o Senhor vai derramar do seu poder. Tudo é possível para aquele que crê. Verás a glória do Senhor aqui descer. O desviado
exaltado, o Senhor vai resgatar. O crente morto, o Senhor vai ressuscitar. Os exaltados, o Senhor vai humilhar. O crente humilde, o Senhor vai exaltar. Eu estou crendo que esse templo vai tremer, porque o Senhor vai derramar o seu poder. Tudo é possível para aquele que crê. Verás a glória do Senhor aqui descer. O pregador por Deus hoje está ousado. A espada santa vai cortar de todo lado. Gente doente vai sair daqui curado. Pecado oculto pode até ser revelado. Eu estou crendo que esse templo vai tremer, porque o Senhor vai derramar o seu poder. Tudo é possível para aquele que crê. Verás a glória do Senhor aqui descer. Aleluia, aleluia. Tudo de graça. A salvação que eu tenho é de graça. A salvação que eu tenho é de graça. A cura que Jesus me deu é de graça. E a morada que eu tenho no céu é de graça. E a passagem para ir ao céu também é de graça. Foi Jesus quem deu. Foi o meu Jesus. É só pela graça que eu irei morar lá no céu de luz. Foi Jesus quem deu. Foi o meu Jesus. É só pela graça que eu irei morar lá no céu de luz. Quem já bebeu da água que Cristo dá, tem vida eterna e sede jamais terá. E esta água é só em Jesus que acha. Vem, meu amigo, Jesus quer te dar de graça. Foi Jesus quem deu. Foi o meu Jesus. É só pela graça que eu irei morar lá no céu de luz. Foi Jesus quem deu. Foi o meu Jesus. É só pela graça que eu irei morar lá no céu de luz. Amém. Obrigado, irmão João Batista. Deus te abençoe, meu irmão. Muito Aleluia. obrigado. E irmão Ronan, então o nosso assunto hoje é educação financeira. O irmão Magno, ele fez uma pesquisa sobre, né, o homem mais rico da Bíblia. Quem lembra? O homem mais rico da Bíblia. Alguém lembra? Salomão. Todos concordam? Salomão. O irmão Magno pesquisou, né, irmão Magno? À luz das escrituras sobre a vida de Salomão e o segredo de Salomão para guardar dinheiro. Então hoje o irmão Magno vai ensinar aqui, através dos irmãos que vêm aqui na frente, como acumular o seu primeiro R$1 milhão, primeiro $1 milhão ou primeiro €1 milhão, né? Na verdade, né, irmão Magno? Como administrar, irmão? Irmão Ronan, Mas para administrar primeiro tem que ganhar, tem que né, ganhar, né? Tem que ganhar. Quem administrar o pouco vai ter o muito, né? Mas é isso, hoje nós vamos tratar desse assunto importante. E com R$1 milhão, o que a pessoa pode fazer, irmão Magno? Pode comprar, por exemplo, 500 iPhone, né? Pode comprar 500 iPhone. É iPhone para você usar a vida toda, né? Dar de presente para todo mundo. Pode comprar quantos carros popular?
Aí eu já não sei. Um carro popular tem em média 40 mil, dá para comprar aí uns 50, deixa eu ver, 20, 30 carros? Por aí, né? 25 carros. É carro também para usar a vida toda, né? E se você já tem 1 milhão a mais também, não, né? É bem-vindo, né, irmão Magno? Bem-vindo. Mas brincadeiras à parte, é um assunto bom, importante. Isso. A administração financeira. A Bíblia diz assim: foste fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Quem não dá conta de administrar R$1, não vai dar conta de administrar 100, Exatamente. nem vai dar conta de administrar 1 milhão. Então, se começa com pouco e você mostra que é responsável a partir do pouco. Isso, é com esse princípio que nós vamos falar hoje. Isso, irmão. E lembrando, gente, que já vamos ficar de pé? Pode, antes de a gente ler a Bíblia, pode vir aqui os nossos convidados aqui. A irmã Raquel Fogaça, a irmã Celina, a irmã Cirlei, a irmã Sheila, vai nos ajudar aqui do lado das irmãs, dos irmãos, irmão Robério, irmão William, irmão Rogério e também o irmão Samuel Andrade. Então, irmãos, peguem suas Bíblias aí, Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, enquanto elas aqui vão se preparando aqui, pode vir já pode vir se assentar aqui todos, para a gente ler a Bíblia juntos aqui. Lucas capítulo 14, vamos ler o versículo 28, 29 e também o 30. Irmão Rogério, cadê o irmão Samuel Andrade? Está aí? Irmão Samuel? Lucas capítulo 14, irmão Ronan, lê para nós, por favor. Diz assim: pois qual de vós, é o 28, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, tem traduções que diz uma casa, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Podemos assentar. Irmão Samuel. Vem cá, irmão Samuel. Você também vai nos ajudar aqui. Irmãos, eu quero começar já com esse tópico aqui. É um assunto muito importante, né, irmão Ronan? Muito sério, mas isso aqui é pesquisa mesmo. Fez uma pesquisa de que negligenciar a relevância das finanças em nossa vida abre portas para muitos problemas, irmão. Preste bem atenção. Olha só, preste muito bem atenção nisso aqui, irmãos. Negligenciar a relevância das finanças em nossa vida abre porta para muitos problemas. Afinal, pesquisas indicam que uma vida financeira desestruturada motiva, irmão, olha só, irmão, fala a porcentagem aí, irmão. Isso aqui foi pesquisa mesmo. Isso aqui a gente pegou na internet, foi pesquisado através da Universidade de Kansas, nos Estados Unidos, uma pesquisa falando que a vida financeira desestruturada motiva o que, irmão? No caso aqui, 56% dos divórcios é devido à vida financeira, né? Devido à vida financeira. Conclusão e além disso, irmão, quais os problemas que a vida desestruturada financeira ocorre na vida da pessoa? Está aqui na pesquisa, gerar insônia, né? Preocupado com as dívidas e outras coisas, falta de apetite, estresse, não seria por menos, baixo autoestima e aí muitas outras coisas, né? E são coisas, irmão, que nós às vezes deixamos isso acontecer em nossas vidas e depois tem um preço, né? E você vê, irmão, que nós estamos vivendo a era mais rica de todos os tempos, né? O pobre de hoje anda melhor do que o rei Salomão. O rei Salomão andava a cavalo, o pobre de hoje anda de carro. E uma era tão rica e pessoas tão pobres, né? Porque a grande maioria estão todos endividados. E aí, meu irmão, vem aquela questão do dinheiro, meu irmão. Acreditar que um dinheiro não é importante é se enganar, né? Então, tudo que nós vamos fazer, irmão, tudo que você vai comprar precisa do dinheiro. Tudo que você vai vender tem o dinheiro lá na frente. E acreditar que o dinheiro não é importante é se enganar. Afinal, ele está envolvido em nosso dia a dia e praticamente tudo que fazemos possui relação com o dinheiro, irmão. Salomão disse assim: o dinheiro por tudo responde, né?
E ele disse: quem tem dinheiro não lhe falta amigos, mas ao pobre não lhe falta conselheiro, com aqueles conselhos que não resolvem de nada, né? E hoje nós vamos, cada um vai dar aqui o seu destaque falando sobre isso. É como administrar isso. Nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo nos advertindo, na escritura que nós lemos, né, irmã? O próprio Senhor Jesus Cristo nos advertindo que vamos fazer algo, tem que planejar primeiro. E nós vamos começar com o nosso irmão William, né, irmão William? Eu pensei em você, porque você tem, eu creio que tem muitos clientes lá, e cada um deve ter que contar histórias. E a irmã Raquel mesmo trouxe um assunto baseado nisso, no trabalho de 8 horas lá, que eu achei muito importante. Ela falou de algo ali, irmã Raquel, parece uma pessoa ganhava 1 milhão, 1 milhão por mês, e estava com o nome no Serasa. O outro ganhava um salário mínimo e estava com o nome limpo. Então tem alguma coisa errada em algum lugar aí, né? Nos ajuda um pouco baseado nesse assunto, irmão William. Eu creio que a questão de finanças no Brasil é uma mudança de mentalidade, irmão. Porque, bem assim, a mentalidade brasileira ainda ela está muito baseada no endividamento para que você consiga alguma coisa em sua vida, né? Nós não temos uma cultura de poupança, não temos uma cultura enraizada de poupar para que você tenha algum tipo de base para você fazer algum planejamento. E a própria população brasileira tem um imediatismo que chega a ser preocupante, né? Hoje em dia, a cultura de endividamento ela já se tornou até mesmo um fator de poder social. Quantas vezes você já viu, talvez em alguma conversa, talvez é mesmo trivial, eu saí de determinado banco porque um banco me deu um cartão de crédito de X e o outro banco me deu um cartão de crédito de Y. Mas a pessoa não se pergunta se realmente aquele cartão de crédito é necessário. Então, essa cultura de endividamento ela é muito enraizada na sociedade brasileira. Então, tem que haver essa mudança de mentalidade. Primeira coisa, deve ocorrer isso, né? Por o seguinte, a gente tem que pensar que a própria questão da dívida, o brasileiro ele tem um certo problema com números, né? Eu acho que essa mentalidade do endividamento ela deveria ser quebrada desde criancinha. Eu acho que o pai deveria ensinar isso à criança, que para que ele tenha algo, é necessário que eles façam um esforço, e esse esforço é o quê? Gerir o dinheiro dele. Tem a cultura desde cedo. A gente tem países que costuma-se guardar cerca de 50% do seu salário. Aqui no Brasil nós não temos essa cultura. Então, assim, é muito fácil, o crédito no Brasil ele tende a ser muito fácil dependendo do momento político, do momento do governo. Então, hoje, a crise brasileira se baseia hoje, principalmente, por quê? Por que vivemos uma crise hoje? Às vezes a gente devia se perguntar, né? Vivemos porque o crescimento foi em base de dívidas, né? Houve a baixa da taxa de juros, as famílias se endividaram, e hoje em dia o que acontece? Mesmo com a inflação baixa, o que acontece? Não consegue. A inflação é aquela capacidade de produção, né? Então, você acaba observando que as pessoas se endividaram tanto que mesmo agora que já estabilizou, já melhorou alguns fatores, você não consegue comprar, porque você está endividado, você está com um nome restrito, você não consegue pensar suas finanças de maneira adequada. Então, eu acho que a primeira coisa que deveria acontecer é a mudança de mentalidade. Se eu quero algo, por que eu preciso pedir emprestado? Por que eu não faço um planejamento? Por que eu não começo desde agora para que eu tenha no futuro? Essa mentalidade ela tem que mudar. E é uma mentalidade do brasileiro, não estou me referindo à igreja de maneira alguma, mas do brasileiro. Eu acho que essa questão de facilidade do crédito, de facilidade de você de pegar aquele dinheiro que não é seu e comprar o que você quer, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Bem colocado, né? E é importante assim, quando falar o Brasil, aí você leva para você, né? Falar qual o meu comportamento. Se individualiza, né, irmão? Na verdade, nós temos que tomar para nós, né, irmão? Tomar para nós, porque na verdade o que vai resolver a sua vida é a partir de você, né? Os seus comportamentos. Vamos aqui para a irmã Raquel. Irmã Raquel, os casais dizem, não sei até que ponto isso atinge a maioria ou não, mas fala que os casais têm dificuldade de falar sobre dinheiro. E a irmã já casada há um certo tempo,
como que o casal deve falar sobre dinheiro e administrar isso aí? Que um quer comprar uma coisa, outro quer outra, um acha que deve gastar de um jeito, outro acha que deve economizar. Tem sei lá, uma receita, ou pelo menos um caminho intermediário? Na verdade, eu acredito que no casamento tem que ter um objetivo comum, né? Não é um puxar para um lado e o outro para o outro, porque senão não vai chegar a lugar nenhum. E em relação a dinheiro, tem que ser aberto. Eu penso muito assim, muitas moças começam a namorar e se apaixonam e não pensam que se amanhã eu for casar, o que vai ser da vida dela, se aquele rapaz tem condição de sustentar ela. Então, eu acredito que muita moça, muito rapaz, antes de se apaixonar pela pessoa, devia sentar e falar assim, vamos colocar aqui, vamos ver quanto que você ganha. Não é uma vergonha, vocês, as moças, é o amanhã delas, né? Elas dependem daquilo. Aí vai casar no escuro? Senta na mesa antes do casamento e fala, ó, você ganha quanto para o outro. E o objetivo comum, eu acredito que seja uma estabilidade financeira, é uma casa, um carro. E qual que é o ideal? Quando eu fiz o trabalho lá em cima, eu estava lendo, o ideal é você guardar 10% no mínimo do que você ganha. Nós já temos fazer uma tabela todo mês de quanto você tem de receita, quanto que você tem de despesa, e colocar no papel aquela despesa com o cafezinho, aquela despesa que você acha que é insignificante, porque no final você vai ver que soma um valor muito alto, né? Coloca no papel e vê quanto que você tem de despesa e quanto você tem de receita. E uma outra coisa também, para o casal ser bem aventurado na vida, tem que ser dizimista. É o primeiro passo para uma vida financeira abençoada, né? 10% não é seu, é de Deus. E os outros 10% você guarda. Os 80% você administra ali, que você vai ser bem-sucedido. Tudo tem que ser conversado. Muito bem colocado, né? Ser transparente e os gastos de acordo com os objetivos do casal, né, irmão Magno? Irmão Ronan, evita um sofrimento futuro, não é? Quando é colocado em prática, isso que a irmã Raquel acabou de dizer aí, a moça, na verdade, principalmente o rapaz, a moça e o rapaz vê que tem condições de fazer isso, porque aqui, nós vemos aqui, a pesquisa mesmo, Ronan, 56% dos casos de divórcio, o motivo é financeiro. Então, quando a coisa começa lá, deixa a paixão dominar e não olha essas coisas, ela citou uma coisa muito tremenda. Às vezes começa a namorar com um rapaz, o rapaz nem dizimista é. Aí ela falou aí, eu coloquei aqui, a primeira grande regras para ter saúde financeira. A primeira é ser dizimista. Como é que ela sabe se ele é dizimista ou não? Ou ele sabe se ele é dizimista ou não? No caso seria consultar os administradores, teria essa possibilidade da moça, por exemplo, se interessar por um rapaz, mas antes de ela ter isso dentro dela, vou ver, não por curiosidade, mas por ver pensando no futuro dela. Curiosidade, mas por necessidade. Necessidade. É louca casar com um rapaz que não é dizimista. Porque por menos que ele ganha alguma coisa. Ele não fica sem ganhar nada. Às vezes o pai dele dá dinheiro para ele, a mãe dele dá dinheiro para ele. E será que ele é dizimista naquilo? Aí, se deu, é Deus que deu através do pai, da mãe. E aí, pastor Adalto, uma pergunta que, essa pergunta é para todos, sirvam para todas. Moça, de que forma ela faria isso? Ela chamaria... Lá com os tesoureiros. Com os tesoureiros. Então, elas podiam chamar... Lá tem um computador e tem o nome de cada dizimista lá. Só procurar, os tesoureiros oferecem isso de todo coração. Isso. Quero ver o nome do irmão fulano de tal, da irmã ciclana, se ela é dizimista, se ele é dizimista. Tá anotado lá, se tem um X, toda vez que ele dizima tem um X lá na frente do nome dele, naquele mês, no ano todo. Porque é o futuro dela que está em jogo, né? Casar com um moço que não é dizimista, está casando com um ladrão. A Bíblia que diz, Malaquias 3, se casar com um ladrão, você sabe as consequências que vai ter. Opróbio na vida, problema econômico, nada chega, tudo que entra, gasta, porque não tem controle. Não tem no Espírito Santo, não tem controle, tudo que entra, gasta, é dinheiro de saco furado. Casa com o moço dizimista, para você ver, é totalmente diferente, ele valoriza, ele tem administração. E outra coisa, casar com o moço pensando no pai dele, o pai dele é rico.
Mas você está casando é com o moço, não é com o pai dele, não. Às vezes o moço não tem nada. E você está entrando numa fria de casar com um moço que não tem emprego porque não quer, está cheio de serviço aí, ó. Cheio de serviço, tem espaço. Deus não errou de fazer 7 bilhões de pessoas na Terra, não. Tem espaço para cada um, se quiser, tem. Tem, é porque nós ficamos selecionando, esse eu não quero aquele, eu não quero trabalho assim, eu não quero trabalho assim, e os dias vão passando. O ano não espera ninguém, a velhice vai chegando, e depois chega a idade aí de quarentão já é difícil de arrumar emprego, viu? Para novo está difícil, imagina para quarentão, né? Para novo está difícil. A Polícia Militar, por exemplo, Mão Lourinho, até quantos anos ela pega? Cadê o Mão Lourinho? 30 anos. Depois de 30, curso para a polícia já não faz mais. E outros cursos públicos por aí já não faz mais. Mas por que não pode fazer isso antes? Nós temos aqui o irmão William, lutador desde novinho, sem pai, morando com a avó, mas fez curso e mais cursinho, faculdade. Hoje ele já é gerente do Banco do Brasil. Por que todos não podem ser assim? Lutar, ser um cristão e lutar. E houve um preço por trás disso, né, pastor Dalton? Um preço. Um preço. Não há vitória sem preço. Não foi à toa, não. Né? Não há vitória sem preço. Tem um preço a pagar. Renúncia. Tem o irmão Robério também, é outro lutador, desde novo, né, lutando e batalhando para conseguir. E não foi preciso sair da igreja, não. Estão aqui na igreja. Pensa, é preciso sair da igreja. Não. É no posto do dever, é ao pé da cruz, é com Cristo, com Cristo. Agora esses mandrangão aí que não quer saber, eu tenho dó da moça casar com ele. Depois a moça não pode cobrar dele não, e entrar nesse rol aí dessa pesquisa, de dizer que vai separar por causa de problema material. Você conhecia bem ele, antes de casar, sabia que ele não tinha emprego. Ah, o pai dele pode, você não está casando com o pai dele, você está casando é com ele, viu? Que aí depois dá um de João sem braço, uma de que não sabia. E esse é um grande problema hoje. Amém. Agora o irmão Robério vai nos ajudar também um pouquinho dessa área da administração, irmão Robério. Boa tarde, igreja. E é muito importante, eu acho que o irmão William, a Raquel, o pastor acabou de falar, o lado financeiro no relacionamento é um dos pilares. Né? Mesmo que se isso não é algo importante, que tem muita gente que um cristão não tem amor ao dinheiro, mas é uma necessidade. Né? Não é uma questão de amor, é uma questão de necessidade. Né? Então, acho que tem que ser visto com um olhar crítico, tem que ter cuidado, o moço, o rapaz, o casal tem que planejar. A irmã Raquel disse, tem que ser uma conversa entre famílias. Se você tem filhos, converse com seus filhos, mostre os custos e tudo mais. Agora, a maioria dos problemas financeiros, muitas vezes nem é com dinheiro que as pessoas gastam e não têm, né? Que é o crédito. Então, assim, é provado estatisticamente que mais de 70% dos funcionários públicos no Distrito Federal estão muito endividados. Muito endividados. Por quê? Por ser funcionário público, têm mais fácil acesso ao crédito, têm mais crédito, gastam, ganham bônus para viagem, gastam. E, às vezes, uma vez eu tenho um conhecido que ele é funcionário de Senado, analista, ganha um salário muito bom, não consegue trocar de carro, mora em um lugar que não consegue, que é horrível, não é bom, entendeu? Mas por quê? Não tem controle financeiro, entendeu? Então gasta com viagem que não precisa, faz cirurgia para mulher que não precisa, mas tendo outras necessidades, entendeu? Então o planejamento é essencial, né? Você tem que ter noção do que você quer, né? Se você tem dinheiro para comprar aquilo, entende? Eu vi uma dica essa semana sobre fazer compras de supermercado e shopping. Uma especialista estava falando, você quer alinhar a sua vida? Então começa a ir ao shopping, ao supermercado com dinheiro na mão. Gasta aquilo que você tem, porque se você chegar lá e quiser comprar algo e não tem dinheiro para pagar, devolve. Você não vai comprar com o que você não pode, entendeu? Então, a propaganda de televisão, compre seu eletrodoméstico e pague apenas R$50 mensais. Aí tem lá pequeno, 24 vezes. Você vai passar 2 anos pagando alguma coisa, dentro desses 2 anos você vai ter imprevisto, você vai precisar comprar algo, você vai ter necessidade de melhorar alguma coisa. Se você for somar, irmão, se você for somar o juro que está embutido naquilo, que o maior agiota são essas corretoras.
Você compra 2 televisões numa só, 2 até 3 carros. Exatamente. Dependendo do que. Hoje, carro até 80 parcelas, eles financiam. E se você for calcular, você pagou 3 carros em um carro só. Parcelado. É barata, a parcela é barata. Barata, mas você vai ficar pagando 80 meses. Exatamente. Até mesmo, pastor, se for sem juros, entendeu? Até mesmo se for sem juros. Você compra uma casa parcelada, se você não tiver condições, você compra um carro parcelado. Agora você não vai no posto de gasolina e parcela o tanque de combustível. Porque aquela gasolina vai acabar em menos de um mês. Você vai ter que encher o seu tanque de combustível de novo, entendeu? Tem posto de gasolina que parcela em 3 vezes. Se abastece seu tanque de gasolina, pode parcelar até em 3 vezes. Você vai comprar uma quantidade de roupa, parcela em 10. Será que você vai passar 10 meses sem precisar de roupa novamente? Então você tem que ter muita, por mais que seja até sem juros, muito cuidado. Daqui 3 meses você está pagando uma compra que você fez há 3 meses atrás. E você precisando dela novamente, entendeu? Aí você acumula em 6 meses, seu salário todinho, você está pagando coisas que você não tem condições de comprar de novo, precisa, mas está pagando coisas que você já usou e comprou atrás. E esse é o grande problema e que endivida e coloca todo mundo em dificuldade. É você pagar a melhor conta. Andar de chinela havaiana, calça remendada, camisa remendada, mas não dever para ninguém. O brasileiro deveria ter orgulho de andar assim do que ficar devendo. Que adianta essa exibidez aí de andar bonitinho, mas devendo Raimundo e todo mundo. Isso. Não, gente. Essa cultura deve sair de nosso currículo. Agora, só para concluir, como a Raquel disse, é muito importante. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas não tem anotado tudo que gasta no mês. Entende? Eu acho que quanto mais jovens, maior essa incidência. São desordenados. São desordenados. Por que quanto mais jovens? Porque o jovem gosta de comprar uma coisa aqui, outra ali e tal, enfim. Então, ou seja, tenha guardado, tenha anotado. Se você não anotou, guarda os papelzinhos, anota. Tenha noção qual que é o seu gasto por mês, seu custo fixo, o que você tem que gastar. Entendeu? Dizem que o seu custo fixo não pode ultrapassar do que, eu acho que é 50% ou é 60%? 70%? Isso, 70% do seu salário. Não pode ultrapassar de forma alguma. Se estiver passando, você tem que ajustar isso para os próximos meses. Tem dificuldade de saber como organizar suas finanças? Vai no Google, como organizar minhas finanças, porque aqui nós estamos dando dicas de como você vai melhorar a sua vida, né? No Google tem muito especialista que você esqueceu aqui, o que ouviu aqui, não lembro, como organizar minhas finanças. Anota, se organiza. Não se, como é que se diz? Você não pode se corromper, se autocorromper, né? Se sabotar. Você sabe que não pode comprar e falar, mas só dessa vez, depois eu dou um jeito. Isso aí, prolonga e você se enrola a vida toda. Pode ser uma empresa, irmão, multinacional ou uma empresa de fundo de quintal. A administração é a mesma. Nunca pode sair mais do que o que entra. Senão se enreda. Isso. Pode ser em multinacional ou empresinha do fundo do quintal. A administração é a mesma, uma casa, um casal. Pode ser 500 filhos ou um filho só o casal. A administração é a mesma. Nunca pode sair mais do que o que entra. Sempre tem que deixar uma rebarbinha para emergência, uma doença, uma coisa de improviso. E quer comprar? Planeja. Quer comprar algo caro? Vou comprar em tal mês. Dá um prazo de uns meses para você juntar um dinheiro, dar uma boa entrada e diminuir as parcelas. Que você vai conseguir negociar isso aí, né? Vai conseguir às vezes um desconto bom. Se for à vista, então, melhor coisa que você faz, no dinheiro, seu dinheiro vale muito mais quando você está entregando ele à vista. Então você consegue um desconto muito bom, entendeu? Não tem nada que, muitas das coisas a gente pode esperar. É como a Ilha falou, a brasileiro às vezes é imediatista. Quero isso, resolvi comprar. Eu sou assim. Estou me mudando, entendeu? Estou me mudando, tive problema com isso. Resolvi comprar, sei lá, quero comprar um carro. Vou semana que vem já comprar esse carro. Não é assim, gente. A dívida é grande, planeja, dá para você esperar um pouco, comprar à vista, exige um desconto. Se não der, vai na outra loja, eles vão dar desconto. Entendeu? Você cria necessidade inútil. É o que eu costumo dizer, né? Você acaba possuindo tantas coisas que as coisas te possuem. Para que eu preciso de um celular se o meu funciona? Para que eu preciso de um carro melhor se o meu funciona, se o meu atende às minhas necessidades? A gente cria necessidade inútil, eu costumo falar isso, né? Eu quero um carro novo porque meu carro já é 2010, mas ele está andando, ele te serve.
é necessário você comprar um novo. A gente cria umas necessidades assim que chega a ser meio suicida mesmo, né? Você cria aquilo na sua cabeça, que você necessita daquilo, que aquilo é importante para você, mas acaba que aquelas coisas te pertencem. Daqui a pouco você não tem mais aquilo, aquela coisa que te tem. Isso é muito sério. Mas é isso. Esse conselho do irmão Robério é muito bom. Anota, que assim, a gente sabe quanto que a gente ganha, né? No geral é uma fonte só de renda, então é fácil. Agora, quanto gasta, é só quando você anota que você vai ver, né? A gente, é muito gasto, é muita coisinha, e quando você começa a anotar, principalmente, né, quem trabalha fora, você vai ver que lanche fora é muito caro, comida fora é muito caro, e por aí vai. Você vai descobrir, porque quando você descobre, aí você sabe aonde você tiver que reduzir os gastos, você já sabe, ó, isso aqui está me pegando muito meu dinheiro. Começa de jovem, irmão. Eu tenho uma giriza desse negócio. Eu fui lanchar. Às vezes acabou de jantar em casa, mas onde você foi? Fui lanchar com os amigos, com os irmãos lá não sei aonde. Barriga cheia, vai lanchar, gastar dinheiro à toa. Dinheiro podia guardar para comprar um lote, um terreno. Ah, mas aquele dinheirinho, sim, 1 mais 1 vira 2, 2 mais 2 vira 4, e hoje você guarda 2, amanhã guarda mais 2, dá 4, e depois de amanhã guarda mais 2, sabe? Ah, mas é um negócio de querer se aparecer, que misericórdia. Exatamente. Então, anote, começa a partir de hoje mesmo, e nos próximos 30 dias você tem uma noção de onde está indo seus gastos. E tem que ter cuidado com aqueles gastos que não é todo mês, mas que, por exemplo, IPTU não é todo mês, mas tem todo ano. IPVA não tem todo mês, mas tem todo ano. Gasto de escola é uma vez por ano. Aí chega lá, não tem o dinheiro, vai ter que endividar, né? Por que tem que endividar todo início de ano com IPVA e IPTU? Se programasse, quando chegava lá, já estava tudo dinheirinho montoadinho. Em janeiro já pagava IPVA e IPTU e não se embaraçava, porque já programou desde o início do ano para pagar aquele IPVA que sabe que tem que pagar, aquele IPTU que sabe que tem que pagar. Agora, na última hora, vai escandalizar, tem que pagar o IPVA, tem que pagar o IPVU. Vai ficar bravo com o governo, mas né? Você sabia que tinha que pagar desde o início do ano passado. Por que não guardou o dinheiro? E aí, como o Moana acabou de dizer, e depois coloca a culpa nos outros, que é o qual culpado somos nós quando não temos esse critério. Falta de administração. Isso não cabe dentro do cristianismo. O Espírito Santo é um pacotão assim de coisa, ó. E um dos itens dentro desse pacotão chama-se administração. Administração. O batismo do Espírito Santo nos foi dado para isso. A administração. O irmão Brana fala que esses países ricos, a Europa, por exemplo, quase todos eles foram ricos porque foram baseados no Evangelho, criados no Evangelho. Estados Unidos, por exemplo, né? Estados Unidos, a cultura dele, hoje não, hoje desviar tudo, por isso que está tudo falido. Mas o tempo, George Washington, os soldados de George Washington, leia a biografia dele para você ver, andava na guerra, guerreando, descalço, e com mosquetão na mão, descalço. Por que não comprava coturno para o soldado? Porque senão endividava o país. E George Washington não tinha, ele era cristão, ele não tinha cultura de ficar devendo, não tinha dinheiro para comprar coturno, eles iam descalço, mas ia ao campo de batalha, a mesma coisa, e vencia. Com Jesus, mesmo descalço ou calçado, você vence. Mas hoje não, hoje compra coturnos caros, coisa cara, carro caro para a polícia, e sem ter condição. Tudo bem, a polícia merece, todos os órgãos merecem, todo mundo merece, né? Mas não tem condição. Mas tem que saber se pode, se tem condição para aquilo, se não vai endividar o país com aquilo. Hoje o país deve mais do que o que arrecada, quase todos os países. Saiu dos princípios de George Washington. A colocação do senhor foi muito boa, que às vezes nós mesmos estamos ali meio cabisbaixo, né, assim, meio deprimido. Eu vou comprar porque eu mereço, né, eu mesmo vou me presentear, e se endivida lá em tantas vezes com um negócio supérfluo e tal. Irmã Cirlei, fazer uma pergunta difícil, mas você vai ajudar muita gente. Compra por impulso. Vai ao shopping, nossa, promoção está ali, tem que aproveitar, né? Dizem, né, não sei, as mulheres para justificar uma compra, aí liga para a amiga, fala, amiga, irmã, comprei uma compra aqui, ó,
foi um achado, né? É a oportunidade, estava na metade do preço, nem precisava e comprou. Como lidar com isso? Como administrar? Comprar o que precisa e ter um autocontrole para não complicar as finanças com compra por impulso. Acho que, em primeiro lugar, você tem que ter equilíbrio. Se você não tiver equilíbrio, você vai comprar tudo que você vê, porque você acha que está na promoção, está barato, você tem que comprar. Não, nem é porque está barato, é porque se você não tem equilíbrio, você vai comprar mesmo. E tem que ser prudente, saber se você realmente está precisando daquilo, se, né, vai para comprar sapato, mas tem um monte lá, para que comprar mais um? Mas mulher gosta de sapato novo, gosta de roupa nova e, às vezes, deixa o equilíbrio de lado. Mas, senão a vendedora não vende. E é bom, vestir uma roupa nova, calçar um sapato, comprar um carro novo, é bom. Mas tudo no seu lugar, né, com saber se você pode, se não vai prejudicar, né, na frente, porque eu mesmo, com esse meu negócio, eu pego muito em dinheiro, todos os dias praticamente, porque eu tenho uma clientela grande. Então, se eu não tiver um equilíbrio, eu não consigo, no final do mês, fechar as contas, porque eu vou achar que aquele dinheiro ali é meu, está sobrando, entendeu? Aí eu tenho que pensar que tem um mês que vem, o outro, porque eu não parei, eu estou, né, todo mês eu vou lá, todo mês eu compro. Então, eu guardo. Eu fechei um mês, eu tiro uma pequena porcentagem para mim e o restante eu guardo para o próximo mês, porque eu não sei como que vai ser o próximo mês. Então, assim a gente vai tem experiência também, e que vai ajudando muito a gente. E assim, eu acredito que eu tenho um equilíbrio muito grande nessa parte aí de administrar as coisas que eu vendo. Não tenho ciúme do meu concorrente, porque eu acho que isso não te ajuda em nada, você ter ciúme do seu concorrente. Agora, não é porque a irmã Cirlei deu certo o negócio dela, que o outro pode entrar e dizer, deu certo para a irmã Cirlei, vai dar para mim também. E o caso dela é questão de dom, de administrar, e nem todos têm esse dom, irmão. A administração é uma coisinha simples, porém nem todos nasceram com esse dom. Se eu não estou enganado, me falaram, não sei se é verdade, não sei se é seu sogro ou seu marido, que deu um X para você começar seu trabalho. Meu sogro. Seu sogro, foi. Ele já me contou isso. Deu um X para ela começar, ela veio dos Estados Unidos para cá e queria trabalhar, não sabia o que, e o sogro pegou e deu um tanto para ela. E ela, como é boa administradora, saiu com esse tanto e comprou, em Goiânia comprou roupa e com aquilo ganhou um tanto. E hoje ela está multimilionária, né? Graças a Deus. Já está milionária, mais de 1 milhão já é milionária, né? Então, agora, o que é isso? Isso é administração. Outros fazem a mesma coisa, ganham X para começar a vida, faz diminuir, e se não correr atrás, se enterra numa dívida feia. Pegou o X, gastou o X, enredou com o X e gastou o Y e mais o W, o X, tudo. E entrou na dívida feia. Falta administração. Isso não é para todos. O fulano montou um cachorro quente ali, eu vou montar também, porque ele montou e está indo para frente. Está indo para frente porque ele é administrador, você é. Você te conhece. Quantos anos faz você vive? Você te conhece, sabe se é administrador ou não. Você pega um X e faz daquele X 3X, 4X, né? Esse é administrador. Agora o não administrador pega um X e vai voltando, né? Até chegar no A de novo, do alfabeto. Então, isso é uma lição para nós, é um culto, esse aqui é culto de administração, isso ajuda demais. Muito bom, e a irmã Cilei mencionou quem é autônomo, tem empresa, muito importante. Ganhou mais no mês, guarda para o outro que vai cair. Ela colocou bem que, por exemplo, o comércio, ela é comerciante. Um dos desastres do comerciante é ter ciúme do concorrente.
Não, você ter ciúme do concorrente, você vai arrumar inimizade, briga, baixaria. Tantas pessoas com baixaria por causa do concorrente. Aí o concorrente está vendendo mais do que eu. Ora, se está vendendo mais do que você, é porque você está ruim de conversa. Muda de estratégia. Atendimento, né? Sua estratégia está ruim, está pobre. Sua divulgação, sua maneira de trabalhar, você tem que pôr o joelho no chão e pedir a Deus inspiração para trabalhar igual o seu concorrente está. Não falar mal dele. Quando você fala mal dele, você está se queimando. Porque aí você está projetando ele. O cliente vai, vou ver lá se aquele concorrente é assim como a fulana fala mesmo. Chega lá, vê que é mais educado que ela, mais negociante que ela. Aí fala, sabe, eu vou comprar dela. Você perdeu um cliente. Então você nunca ganha dinheiro falando mal do seu concorrente. Você ganha dinheiro trabalhando bem, desenvolvendo bem sua profissão. Amém. Irmão Rogério, nós estávamos conversando, foi sexta-feira, eu e você, o Washington, né? E o Washington trazendo algum testemunho de um amigo, um testemunho mau, né, irmão? De um amigo dele, baseado nesse assunto, que ele não poderia estar aqui hoje. A mulher, eles tinham já um apartamento, e a mulher deu na loucura de querer comprar uma casa sem ter condição. Em outras palavras, terminou no divórcio. Ajuda um pouquinho nós dentro dessa área da administração aqui, você também que trabalha aqui, ajudando a igreja nesse sentido. É isso, irmão Magno. Colega dele de trabalho dando conselho para ele ter muito cuidado com prestação, né, endividamento. Aí ele contou a história dele, que eles tinham um apartamento, quitaram o apartamento. Quando a esposa sabia que ele estava para quitar o apartamento, já começou a perturbar ele para comprar uma casa grande, bem mais cara que o apartamento, e eles não tinham condição, e ela ficou naquela agonia perturbando ele, até que ele foi lá e comprou a casa. Tinha outro mal. O homem tem que ter a palavra final. Esse homem que deixa a mulher ter a palavra final, ele é mais mulher do que homem. Me perdoe a expressão, mas estou falando aqui com um jovem que vai casar, com um casado. O homem tem que ter H maiúsculo, ele tem que ter a palavra final. E para ter H maiúsculo, ele tem que ter exemplo. Como que a mulher vai confiar no homem que não tem exemplo também de administração, né? Tem caso, toda regra tem exceção, tem caso que a mulher tem mais H maiúsculo do que o homem. Infelizmente, tem casos. Sabe administrar mais do que o homem, aí ele tem que seguir a ideia dela. Mas Deus fez o homem para ter H maiúsculo. Exatamente, se ele tivesse batido o pé e não tivesse comprado, tinha evitado um grande problema, né? Aí sei que, por fim, essa casa resultou na separação deles. Eles começaram a ter problemas financeiros e acabaram separando e tiveram que vender a casa, que ainda estava financiado, o apartamento, dividir. E aí entrou nessa estatística aí. Eu achei muito importante que o irmão Robério falou aqui, a respeito de colocar todos os gastos numa planilha, porque começa por aí. Se você não sabe nem onde você está gastando o seu dinheiro, você nunca vai ter um controle financeiro, né? E um erro que o brasileiro que procura poupar comete é ele esperar chegar no final do mês para depois ver o quanto que sobra e ir lá e guardar. Assim nunca vai funcionar. Ele tem que botar na planilha lá os gastos dele, água, luz, alimentação, combustível, e já botar um valor que ele consiga guardar. Separa aquilo lá, já guarda, e aí acabou o dinheiro, espera até o próximo mês, né? E se as pessoas tivessem esse hábito, como o irmão William falou, facilitaria bastante. E porque você paga muito juro. O juro no Brasil é muito alto. Então a pessoa às vezes já ganha pouco e ainda vai ficar pagando a vida toda juro. Isso no final de 30, 40 anos é muita coisa, entendeu? Se a pessoa tivesse esse hábito de poupar, como o pastor Adalto falou, vai juntando todo mês ali, chegou no início do ano, você tem dinheiro para você comprar material escolar, para pagar o IPTU, IPVA, o seguro do carro, né? Tudo à vista, conseguir desconto. Mas as pessoas não têm essa visão, às vezes até acha pouco. Ah, só 5% de desconto? Não, não quero não, vou parcelar. Então, tem que mudar a cultura, a mentalidade, para que a pessoa possa conseguir alguma coisa. O juro do cartão de crédito, por exemplo, do cheque especial está quanto por ano, irmão? Por ano?
200 e poucos por cento. Do cartão está 400 e tantos por ano. Juro. E aí você vai entrando e quando você vê, você tem que vender tudo para pagar. Exatamente. O juro que se paga é muito alto. Por exemplo, se eu citou o exemplo de comprar um carro, né? Então vamos supor que a pessoa tem condição, vai lá e compra um carro zero, financiado, dá uma entrada mínima ali e vai pagar o restante lá em 5 anos, por exemplo. Ao final de 5 anos, ele pagou 2 carros e tem a metade de um carro, porque o carro já desvalorizou. Eu já somei. Uma vez eu comprei um carro, há uns 30 anos atrás, nessa coisa de parcelamento. Depois eu somei, paguei 3 carros num só. Essa loucura que eu fiz. Exatamente. Loucura. Se a pessoa tivesse paciência, muito provavelmente, em vez dela ficar 5 anos pagando a prestação, em 3 anos ou menos ela compraria o carro sem dever nada. E outra coisa, a pessoa poupando todo mês, quando aparece um imprevisto, ela fica tranquila, ela tem como resolver. Né? Mas as pessoas têm outra mentalidade. Vamos supor que ela ganha R$4.000. Tem um aumento de R$500. Primeira coisa que ela faz, vou lá trocar de carro, dá para me pagar uma prestação de R$500 a mais. Vai lá e faz uma dívida. E as pessoas também não sabem, assim, principalmente os jovens, né, estão começando a vida, a gente aprende só depois que apanha, é que você compra um carro, paga uma prestação lá de R$700, um exemplo, mas a sua despesa com aquele carro é muito maior do que a prestação. Né? Carro é muita despesa, né, irmão William? Muita dívida. Uma família a mais. Exatamente. Passo com Samuel que o tempo está acabando, gente. Ó, tem mais 2 irmãs lá para falar. É difícil, né, você instruir e passar qualquer coisa, mas a realidade da coisa, a realidade da coisa é isso mesmo, né? O ser humano ele age muito pela emoção, né? Ou seja, vê algo e ele quer aquilo e faz de tudo para adquirir aquilo, não pensando. Principalmente se a esposa chorar no ouvido dele, benzinho, compra. Coração amolece. Aí entra mais na dívida. Já está endividado e entra mais. Mas a matemática é simples, né, pastor Adalto? É o que entra e o que sai. Pois é, se mas você deixou com o chorinho, você foge da matemática. Se você deixou sair mais do que entrou, com certeza você está em problema, né? Tem TH maiúsculo. Senão o chorinho vence. Então, é difícil hoje. A população, eu creio que, digamos aí, uns 80%, eu creio, da população, elas estão enredadas, né? É difícil a gente ter um sisteminha na loja lá de, não próprio, né? Mas é difícil você pegar uma pessoa que tem com seu CPF limpo para fazer um cartão para comprar, né? Então, e geralmente quando é liberado um crédito, né? A gente trabalha com a financeira lá na loja. Então, geralmente quando se libera um crédito, a pessoa estoura ele já de imediato ali, né? A primeira compra. Então, se libera ali, digamos, R$500, ele compra os R$500. Se libera 1.000, ele compra os 1.000. Se libera 2, ele compra os 2. Você entendeu? Então, assim, a pessoa não tem um critério, né? Você vê que a pessoa não tem critério. Aí cai para o mínimo do cartão, né? Cai para o mínimo do cartão. Não sabendo que você está pagando ali, digamos, ali a metade do juro que você que você comprou, né? A compra está parada lá. Então, você vai começar a pagar o juro só. Então, quando vem a próxima fatura no mês que vem, ali já é o valor de 2 parcelas, mais o juro de 30 dias, e aí a pessoa cai para aquele mínimo ali e fica a vida toda naquilo ali e não consegue mais acertar. A questão foi falada aqui, eu não sei se foi o irmão Robério, se foi o William, parcelamento de combustível e alimentação. Gente, isso vai aliviar 3 meses. Se é parcelado em 3 meses, é 3 meses. A partir de 3 meses, você está pagando a parcela inteira, né? Porque todo mês você compra. Ninguém compra para 3 meses, né? Ninguém abastece para usar 3 meses. Então, se você parcela em 3 meses ali, no mês seguinte você vai parcelar de novo, no outro mês você vai parcelar de novo. O que aconteceu? Juntou 3 parcelas. Então, a partir do 3º mês, você está pagando a sua compra integral. A partir do 3º mês, você está pagando o seu combustível integral. Então, é você lutar para não se enredar nisso, né? Cartão de crédito é furada. Cartão de crédito, né? Então, se a pessoa, eu creio que, às vezes
a pessoa tem essa dificuldade, mas é a realidade. Coloca o dinheiro no bolso. Coloca o dinheiro no bolso. Você com dinheiro no bolso, você pensa 2, 3 vezes para gastar. Mas no cartão você não pensa. Não. Né? No fiado você não pensa. Não. Então é uma experiência, né? As minhas filhas, eu dou um trocadinho para elas mensal, né? Então, assim, elas não estão preocupadas em gastar o delas. Você pode ver que na hora que vai, pai, eu quero isso, eu quero aquilo. Uai, minha filha, cadê o seu? Está guardado. Então, você vê que quando está no bolso, é difícil a pessoa querer tirar para gastar. Mas quando não tem, aí o cartão é fácil você passar ali, você não está vendo, né? O dinheiro não está no bolso. Eu tenho uma menina, lá em casa também que é assim. Quer gastar, mas o meu dela está guardado. Essas meninas custosas, né, irmão? Mas Sheila, sua vez, né? Pergunta difícil também. Estou fazendo só pergunta difícil hoje. Mas quando a gente fala dinheiro, irmãos, é importante que esses conselhos é para que você consiga organizar suas finanças e possuir aquilo que você quer. Não é para viver a vida toda naquele sofrimento, não pode consumir nada. Mas que você tenha a condição de consumir, comprar à vista, de preferência, né? É para isso. Né, a administração. Mas, irmã Sheila, dinheiro diz que é igual coberta curta em época de frio. Quando cobra a cabeça, descobre os pés. Cobra o pé, falta a cabeça. Como lidar esse desejo de possuir e o dinheiro que é sempre limitado? Como fazer o equilíbrio dessas duas coisas? Bom, é onde você tem que ver se você está precisando daquilo. Né, que você vai ali, igual você vai ali no shopping, você olha ali, eu quero aquele sapato. Mas você está precisando daquele sapato? Né? Você está precisando daquela roupa? Mas é aquele vestido daquela cor daquele sapato que a irmã comprou. Dá para pôr um vestido de uma cor e um sapato de outra? Pois é. Eu te pergunto, dá ou não dá? Aí vem a vaidade. Não, o sapato é vermelho, o vestido é marrom, fica feio. Fica feio é você dever para os outros. Isso é que é feio. Isso é que é feio. Não é verdade? Pode falar. E a gente procurar, igual os irmãos já falou, né? Não fazer dívida. Você comprar o que você precisa mesmo. Isso. Porque eu já passei por essa dificuldade, né? Então, hoje em dia, eu aprendi muito... Sofrendo. Então, hoje eu sei dar valor ao dinheiro. Ao centavo. Ao centavo. Verdade. Então, é isso aí. E irmã Celina agora vai nos ajudar, né? Faz a pergunta para a irmã Celina, irmão. Marcelina, as moças, serve para os rapazes também, como fazer para chegar ao primeiro 1 milhão? Essa é a pergunta mesmo. Estou querendo saber também. Também estou querendo saber para chegar no 1 milhão aí. Mas tudo que eles falaram ali, né, foi muito bom. A Raquel, acho que falou sobre chegar no rapaz e perguntar para ele quanto que ele ganha, né? Às vezes é chato, né, ela perguntar, né, quanto você ganha, né, para mim saber se eu posso. Às vezes perde. Mas, às vezes, é melhor perguntar do que depois casar e ficar falando, não é? Criar aquela expectativa. Então, a gente... Depende do que onde você vai gastar o dinheiro, né? Porque tem gente que ganha o salário e gasta no mercado. A maior parte. Outro gasta no carro, outro gasta na roupa, outro gasta na viagem. Cada um gasta o dinheiro numa coisa em excesso, né? Eu falo em excesso, que todas essas coisas a gente precisa e usa. Então, o negócio é administrar isso. Peraí, mas aqui no mercado eu posso economizar? Porque toda a vida, nós todos temos fase. Mesmo quem ganha o salário mínimo, tem fase que as coisas sobem, quem trabalha por conta, então tem as fases. Então, a economia, né? Tem que guardar a economia. Então, às vezes a pessoa começa a gastar aquele tanto, quando chega uma fase mais difícil, ela não sabe economizar.
ela não quer descer. Então, ela vai gastar aquele que está guardado, como os meninos já falaram ali. A Cirlei, acho que foi, sobrou esse mês, ela guarda para o próximo mês, né? Para quando chegar. E quando as coisas começam a ficar difíceis, comece a economizar. Eu costumo falar, eu só tenho o Lucas casado, e eu falo para ele, porque nós tivemos várias mudanças. Então, talvez seja como que quem troca de um emprego, talvez, não sei, né? Mais ou menos isso. Então, às vezes, as fases é muito diferente. Então, eu costumo falar, olha, às vezes, a gente tem que economizar até no sabonete. Depende como que está a fase. Está em crise? Então, vamos economizar em todos, né? Aí, para de comprar roupa, para de comprar sapato. Vamos comprar as coisas mais baratas, não é? Então, assim, você nunca vai endividar. Agora, se você... chegou a crise, vou lá no guardado, mas você não sabe quanto tempo vai durar essa crise, não é? De repente você está devendo. Nesse sentido aí, a mulher pode ajudar muito o marido, né? Eu creio, irmão Magno, que a administração de uma casa está na mão da mulher. Porque pode esbanjar, né, também. Pode esbanjar. Agora, às vezes ela pode passar sem aquele imóvel, sem aquela coisa, né? Então, aí deixa para quando tem, né? Quando tiver. Se não for compreensível, os dois ficam com dificuldade, né? Se a mulher nessa hora, que o marido, que é difícil quando você está no auge, né? Que a coisa está boa, está entrando dinheiro, mas quando chega aquela parte da crise, será que vai ter aquele mesmo comportamento? Então, né? Porque vai vir, né? As etapas, todo tem. Exatamente. Crise tem toda hora. Então, chega a hora que a gente tem que economizar. Então, mesmo dentro de casa, a esposa não trabalhando, ela pode ser muita ajuda para o marido dentro desse sentido, na área da educação financeira dentro de casa, né? Muito, pode sim. Amém, amém. Graças a Deus. Vamos terminar, irmão Ronan, com Paulo. É claro, irmãos, que isso aqui tudo nós passamos por fases da vida. Aí, como o pastor Adalto pregou uma mensagem um dia desse aqui atrás, nós vamos eliminando matérias, né, pastor Adalto? Tem matérias que nós passamos por elas que é tão duro, pastor, nunca mais a gente quer passar por elas. Eliminou ela. E aí, mas tem umas que você apanha e não elimina. Não elimina, não aprende. Não aprende. Então, cada trabalho desse, irmão Ronan, é para nós nos ajustar, aquilo que precisa ser ajustado, né? Pelo menos ir tomando consciência. Tomando consciência, começando a dar os primeiros passos. Pastor Dalto pregou de aqui. Você quer ir em Goiânia? Você tem que pegar e entrar no seu carro e andar o primeiro quilômetro, né? O primeiro quilômetro, né, pastor Dalto? Então, é o primeiro passo que nós vamos dando, irmão Ronaldo. Da gente, meu Deus, eu tô com essa fase difícil, eu estou passando por isso. Eu vou ter que dar o primeiro passo e me consertar isso. E isso vai nos ajustando, né? Braço cruzado, você não resolve nada. Não resolve nada. Tem que andar o primeiro quilômetro, segundo, terceiro, até vencer aquela fase. Até nós ajustar tudo. E Paulo fala assim para nós encerrar. Aos Romanos, capítulo 13, versículo 8. Não devo nada a ninguém, a não ser o amor. Não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Então é isso. Uns para com os outros. Então é isso, irmãos. Que Deus nos ajude, irmão Ronan, a nós colocar em prática. Resumindo, fechando aí. Então, todos os conselhos se resumem. Gastar menos do que você ganha. Né, pastor? Empresa grande, empresa pequena, quem ganha muito, quem ganha menos, tem que gastar menos do que ganha. A administração é a mesma. Essa é a administração. E anotar todas as suas despesas, porque senão você esquece, vai fazendo compromisso, depois chega despesa extra, o carro quebra, material escolar, mais isso, mais aquilo, e aí complica, o salário já é todo para cobrir a despesa, vem uma despesa a mais, aí você complica. Comprar fiado. E não pagar só da irmã Shirley, que ela tem um coração bom. Amém. Você foi ajudado nessa tarde? Amém. Estamos saindo daqui ajudados. Queremos agradecer cada um de vocês que nos ajudaram. E vamos orar. Vamos orar com o nosso irmão Samuel, agradecendo por essa parte tão maravilhosa, esse conselho de Deus para nós. Querido Deus e eterno Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, o qual o Senhor tem nos dado, aonde nós viemos à tua casa, Pai, e aprendemos as coisas espirituais e também as materiais, Pai. O Senhor é rico, Pai. O Senhor tem nos ajudado esta igreja, o teu povo, Pai. E nós chegaremos ao nosso destino, ó Deus,
com a tua ajuda. Amém. Que o Senhor continua conosco, ó Pai, no restante deste culto, abençoando os cânticos, ó Pai, a pregação logo após, e o nosso retorno para os nossos lares, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus, amém. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo.